Patrística. Irineu de Leão. Contra as heresias. Primeiro livro. Sistemas gnósticos. Prefácio. Alguns, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus que se realiza na fé, no dizer do apóstolo, e, por astuta aparência de verdade, seduzem a mente dos inexpertos e escravizam-nos, falsificando as palavras do Senhor, tornando-se maus intérpretes do que foi corretamente expresso. Sob pretextos de gnose, afastam muitos daquele que criou e pôs em ordem este universo, como se pudessem apresentar alguma coisa mais elevada e maior que o Deus, que fez o céu e a terra, e tudo o que eles encerram. Ardilosamente, pela arte das palavras, induzem os mais simples a pesquisas e, omitindo até as aparências da verdade, levam-nos à ruína, tornando-os ímpios e blasfemos contra o seu Criador, os que são incapazes de discernir o falso do verdadeiro. O erro, com efeito, não se mostra tal como é para não ficar evidente ao ser descoberto. Adornando-se fraudulentamente de plausibilidade, apresenta-se diante dos mais ignorantes, justamente por esta aparência exterior. É até ridículo dizê-lo, como mais verdadeiro do que a própria verdade. Como foi dito, acerca disso, por alguém superior a nós. Uma pedra preciosa, a esmeralda, que tem grande valor aos olhos de muitos, perde o seu valor diante de artística falsificação de vidro até não se achar alguém conhecedor que a examine e desmascare a fraude. Quem poderá facilmente detectar a mistura de cobre e prata a não ser o esperto? Ora, nós não queremos que por nossa culpa alguns sejam raptados como ovelhas pelos lobos, enganados pelas peles de ovelhas com que se camuflam. Esses, de quem o Senhor nos ordenou nos guardar, esses, que falam como nós, mas pensam diferentemente de nós. Eis porque, depois de ter lido os comentários dos discípulos de Valentim, como eles se denominam, depois de manifestar-te, meu caríssimo amigo, os prodigiosos e profundos mistérios, que nem todos entendem, porque não renunciaram ao intelecto, para que tu, informado acerca destas doutrinas, as diz a conhecer aos que estão contigo e os leves a tomar cuidado diante do abismo de irracionalidade e de blasfêmia contra Deus. À medida de nossa capacidade mostrar-te-emos, com poucas e claras palavras, a doutrina dos que, neste momento, ensinam de maneira diferente da nossa. Quero dizer de Ptolomeu e dos que lhe estão à volta, cuja doutrina é como que a flor da escola de Valentim. Com nossas medíocres possibilidades, forneceremos os meios para refutá-las, mostrando que o que dizem é absurdo, inconsistente e oposto à verdade. Não acostumados a escrever, não tendo aprendido a arte de falar, mas solicitados pela caridade que nos urge a manifestar a ti e a todos os que estão contigo os ensinamentos deles, que foram conservados secretos, e que agora, pela graça de Deus, se tornam manifestos, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Não procures em nós, que vivemos entre os celtas, e que na maior parte do tempo usamos uma língua bárbara, nem a arte da palavra, que nunca aprendemos,
nem a habilidade do escritor em que nunca nos exercitamos, nem a elegância da expressão, nem a arte de convencer, que desconhecemos. Mas, na verdade, na simplicidade e na candura, aceitarás com amor o que com amor foi escrito e desenvolvê-lo-ás por tua conta, visto que és muito mais capaz do que nós. Depois de o receber de nós como semente e princípio, fá-lo-ás frutificar abundantemente pela grande capacidade do teu intelecto, e o que por nós foi dito com poucas palavras, insuficientemente te demos a conhecer, apresentá-lo-ás com vigor aos que estão contigo. E assim, ao responder ao teu desejo, já antigo, de conhecer as doutrinas deles, não somente nos esforçamos para te manifestar, mas também para fornecer-te os meios para demonstrar a sua falsidade. Assim tu também esforçar-te-ás por ajudar os outros, conforme a graça que te foi concedida pelo Senhor, de forma que os homens já não se deixem induzir ao erro pela doutrina capciosa deles. Eis, então, essa doutrina. Sistema fundamental. A. O pleroma e os éons que o compõem. Eles dizem que existia, nas alturas, invisíveis e inenarráveis, um éon perfeito, anterior a tudo, que chamam protoprincípio, protopai e abismo. Incompreensível e invisível, eterno e ingênito, que se manteve em profundo repouso e tranquilidade durante uma infinidade de séculos. Junto a ele estava Enóia, que chamam também graça e silêncio. Ora, um dia, este abismo teve o pensamento de emitir, dele mesmo, um princípio de todas as coisas. Essa emissão, de que teve o pensamento, depositou-a como semente no seio de sua companheira, o silêncio. Ao receber esta semente, ela engravidou e gerou um nous, semelhante e igual ao que o tinha emitido e que é o único capaz de entender a grandeza do Pai. Este nous é também chamado unigênito, Pai e princípio de todas as coisas. Juntamente com ele foi gerada a verdade, e esta seria a primitiva e fundamental tétrada pitagórica, que chamam também raiz de todas as coisas. Ela seria composta pelo abismo e o silêncio, o nous e a verdade. O unigênito, tendo aprendido o modo como foi gerado, procriou, por sua vez, o Logos e Zoé, Pai de todos os que viriam após ele, princípio e formação de todo o pleroma. Por sua vez, foram gerados pelo Logos e Zoé, segundo a Sísígia, o homem e a Igreja. Esta seria a Ogdoa da fundamental, raiz e substância de todas as coisas, que por eles é chamada com 4 nomes: abismo, nous, logos e homem. Cada um deles é masculino e feminino, da seguinte forma: inicialmente o protopai se uniu, segundo a Sísígia, a sua Enóia, que eles chamam também graça e silêncio. Depois o unigênito, também chamado nous, uniu-se na verdade. Depois o Logos, a Zoé. Por fim, o homem, a Igreja. Estes homens, produzidos para a glória do Pai, querendo, por sua vez, glorificar o Pai com algo de si mesmos, fizeram emissões em Sísígia. O Logos e Zoé geraram, depois do homem e da Igreja, outros 10 homens, cujos nomes dizem ser estes: abissal e confusão, ageratos e união, autoproduto e satisfação, imóvel e mistura, unigênito e felicidade. Estes são os 10 homens, que dizem derivar do Logos e Zoé. Por sua vez,
Também o homem com a igreja produziu 12 homens, aos quais atribuem esses nomes: Consolador e Fé, Paterno e Esperança, Materno e Caridade, Eterno e Compreensão, Eclesiástico e Bem-aventurança, Desejado e Sofia. Esta é a teoria errada deles a respeito dos 30 homens impronunciáveis e não conhecíveis. Segundo eles, este é o pleroma invisível e espiritual, com a sua tríplice divisão em ogdoada, década e duodécada. E por isso dizem que o Salvador, pois recusam dar-lhe um nome de Senhor, não fez nada publicamente durante 30 anos, para significar o mistério destes eons. E também dizem que na parábola dos operários enviados a trabalhar na vinha se indicam com toda clareza estes 35 de fato. Alguns são enviados na primeira hora, outros na terceira, outros na sexta, outros na nona e outros na 11ª hora. Somadas, essas horas diversas dão o total 30. 1, 3, 6, 9, 11 igual 30. Pelo número de horas são indicados os homens, que são os grandes, os admiráveis, os mistérios escondidos que eles próprios frutificam, mostrando assim como também puderam adaptar e acomodar à sua imaginação outras coisas ditas nas Escrituras. Dizem também que o seu protopai é conhecido somente pelo que nasceu dele, o unigênito, isto é, o Nous, que é invisível e incompreensível para todos os outros eons. Segundo eles, o Nous era o único a deleitar-se em ver o Pai e a exultar ao contemplar a sua grandeza sem medida. Ele pensava também em participar aos outros eons a grandeza do Pai, quer enquanto grande e extenso, quer também enquanto era sem princípio, incompreensível e invisível. Mas, pela vontade do Pai, o silêncio o deteve nesta vontade de levar todos os eons à compreensão e ao desejo de indagar sobre o seu protopai. E, da mesma forma, todos os outros homens desejavam secretamente ver o gerador de sua semente e contemplar aquela que é a sua raiz sem princípio. Paixão de Sofia. Mas o último e mais novo é da duodécada, gerado pelo homem e a igreja, isto é, Sofia, excitou-se grandemente e sofreu a paixão mesmo sem o abraço do cônjuge, o desejado. Essa paixão, nascida ao redor do Nous e da verdade, propagou-se neste éon, isto é, Sofia, que foi alterada, com aparência de amor, mas, na realidade, de temerariedade, porque não se comunicara ao Pai perfeito da mesma forma que ao Nous. A paixão consistia na procura do Pai. Queria, dizem, compreender a sua grandeza e como não lhe fosse possível pelo fato de empreender-se ao impossível, entrou em grande angústia por causa da grandeza do abismo, da imperscrutabilidade do Pai e do amor por ele. Lançando-se sempre para a frente, seria finalmente absorvida pela doçura do Pai e dissolvida na substância universal, se não tivesse encontrado o poder que consolida e guarda os eons fora da grandeza inefável. A esta grandeza dão o nome de limite, segurado por ela e consolidado, quando, com dificuldade, voltou a si já convencido de que o Pai é incompreensível, abandonou a primitiva intimese juntamente com a paixão pela qual fora tomado por causa do assombro e da admiração. Alguns deles transformam esta paixão e retorno de Sofia em mito.
querendo fazer uma coisa impossível e incompreensível, gerou uma substância amorfa, da forma que era possível a uma mulher. Examinando-a, primeiramente entristeceu-se por causa do fruto incompleto do parto, em seguida teve medo de que ele perecesse, e por fim, como que fora de si apavorada, isto é, confusa, procurava a causa disso e como poderia esconder o que tinha nascido dela. Submersa por estas angústias, tomou o caminho de volta e procurou recorrer ao pai. Depois de curto espaço perdeu as forças e elevou suas súplicas ao pai, e com ela rezaram também os outros homens, especialmente o Nous. Dizem que é este o início primeiro da substância material: a ignorância, a tristeza, o medo e o assombro. Além desses homens, o pai gera por meio do unigênito, sem esposa e sexo, a sua imagem, o acima citado limite. Às vezes, porém, dizem que o pai tem o silêncio como cônjuge, outras, que não há nele distinção de sexo. O limite é chamado também cruz, redentor, emancipador, delimitador e guia. E é justamente por meio do limite, dizem eles, que Sofia foi purificada e reintegrada na Cisígia. Porque, quando foi separada de Intímese com a paixão que a tinha atingido, continuou a ficar dentro do pleroma. Mas a sua Intímese com paixão própria, separada, crucificada, expulsa dele pelo limite, dizem que seria uma substância pneumática, com impulso natural de Elon, porém sem forma nem substância, porque não as recebeu. Eis porque este parto seria um fruto fraco e feminino. Cristo e o Espírito Santo. Depois que esta Intímese foi afastada do pleroma dos homens, e que sua mãe foi reintegrada na Cisígia, o unigênito, pela vontade do Pai, emitiu outro par, a fim de que nenhum outro Elon sofresse a mesma paixão. Estes são Cristo e o Espírito Santo, que completariam os anos 6 com efeito. O Cristo ensinou-lhes a natureza da Cisígia e os tornou capazes, idôneos para conhecer e entender o ingênito, e proclamou no meio deles o conhecimento do Pai, que é incompreensível e inatingível, que ninguém pode ver nem entender a não ser por meio do unigênito. E a causa da permanência eterna dos homens é o que há de incompreensível no Pai, e a causa de seu nascimento e formação é o que há de compreensível nele, porque ele é Filho. São estas as coisas que o Cristo, agora gerado, operou neles. O Espírito ensinou a todos do mesmo modo a dar graças e introduziu-os no verdadeiro repouso. Por isso, dizem eles, os éons foram constituídos todos iguais, da mesma igualdade e forma de pensamento, e todos se tornaram Nous, Logos, Homem Cristo, e, semelhantemente, os éons femininos se tornaram todos Verdade, Vida, Espírito e Igreja. Estabilizados e gozando de repouso perfeito, os homens, afirmam eles, cantaram com grande alegria um hino ao protopai, comunicador da grande alegria. Por este benefício, numa única vontade e pensamento de todo o pleroma dos homens, com o consentimento do Cristo e do Espírito, cada um deles trouxe e pôs em comum o que tinha de mais excelente e belo, e por harmoniosa composição e cuidadosa união fizeram, em honra e glória do abismo, uma emissão de beleza perfeita e astro do pleroma, fruto perfeito, Jesus, que também se chama Salvador,
Cristo e Logos, nomes que derivam do Pai, e o Tudo, porque produzido por todos. E com ele em sua honra e dos homens, foram emitidos, para a sua guarda, os anjos, da sua mesma natureza. Argumentos escriturísticos. Esta é a condição dentro do pleroma. A sua produção e o infortúnio do éon sujeito à paixão e quase perdido e a queda na matéria múltipla por causa do desejo do Pai e a consolidação na luta por obra de limite, cruz, redentor, emancipador e guia. O nascimento, posterior ao dos homens, do primeiro Cristo e do Espírito Santo, emitido pelo Pai em seguida ao seu arrependimento. E a formação do segundo Cristo, que chamam também de Salvador, pela cotização comum. Porém estas coisas não foram ditas explicitamente porque nem todos entendem a sua gnose, mas foi indicado, em mistérios, pelo Salvador, por meio das parábolas, àqueles que podem entender. Assim, os 30 éons foram indicados, como já dissemos, pelos 30 anos em que o Salvador não fez nada em público e também pela parábola dos operários da vinha. Dizem também que Paulo nomeia muitas vezes e abertamente os anões e conserva a sua ordem quando diz: por todas as gerações dos séculos. Também nós, quando dizemos, no segmento da Eucaristia, nos séculos dos séculos, fazemos alusão aos éons. E todas as vezes que se encontram as palavras século ou séculos dizem que se referem aos éons. A emissão da duodécada dos homens é indicada pelo fato de que o Senhor disputou com os doutores da lei aos 12 anos e pela eleição dos apóstolos. De fato elegeu 12 apóstolos. Os outros 18 homens seriam indicados nisto, como eles dizem. Depois da ressurreição dos mortos o Senhor passou 18 meses com os apóstolos. E também as primeiras duas letras de seu nome, J igual 10 e Eta igual 8, significam claramente os 18 éons. E também que os 10 homens seriam indicados do mesmo modo pelo J com que o seu nome inicia. É por isso que o Salvador teria dito que não será omitido sequer um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. A paixão do 12º éon é significada, dizem eles, pela apostásia de Judas, que era o 12º apóstolo, e pelo fato de que o Senhor padeceu a sua paixão depois do 12º mês, pois, para eles, teria pregado somente durante um ano, depois do batismo. E que isso seria também claramente significado pela mulher que sofria perda de sangue. Doente durante 12 anos, foi curada pela vinda do Senhor, quando tocou a orla da veste, e que foi por isso que o Salvador disse: quem me tocou? Para indicar aos discípulos que tinha acontecido um mistério entre os homens, a cura de um enfermo. Por meio daquela que sofreu 12 anos, significava-se aquele poder, porque, como dizem, a sua natureza difunde-se e expande-se ao infinito. E se não tivesse tocado a veste do Filho, isto é, da verdade da primeira tétrada, significada pela orla da veste, dissolver-se-ia em toda a substância. Mas parou e repousou da paixão pelo poder saído do Filho. Dizem que esse poder é o limite que a curou e afastou dela a paixão. Que o Salvador seja o tudo saído de todos os homens, eles o veem indicado pelas palavras.
todo masculino que abre o útero. Sendo tudo, abriu o seio da íntimase, é um tomado pela paixão quando foi afastado do pleroma. E também chamam a esta de segunda ou gdoada, da qual falaremos mais adiante. O próprio Paulo, dizem, teria falado claramente disso quando disse: tudo em todos, e mais. Porque tudo é nele e dele vem tudo, e ainda, nele habita toda a plenitude da divindade. As palavras em Cristo encabeçar todas as coisas, como também todas as outras semelhantes, interpretam-nas eles neste sentido. Quanto, pois, ao limite, que chamam com muitíssimos nomes, dizem que exerce duas atividades: a de constituir e a de dividir. Enquanto constitui e consolida é a cruz, enquanto divide e delimita é o limite. Dizem que o Salvador indicou estas operações deste modo: primeiro a de constituir, com aquelas palavras: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, e ainda: toma a cruz e segue-me. E a de dividir, com as palavras: não vim trazer a paz, mas a espada. João, dizem eles, quis dizer o mesmo quando falava: a paz está na sua mão. Limpará a sua eira e recolherá seu trigo nos celeiros. Mas quanto à palha, queimá-la no fogo inextinguível. Com isto indicar-se a ação do limite. A joeira é interpretada como sendo a cruz que consome todos os elementos ílicos, como o fogo consome a palha. Purifica os redimidos como a joeira ao trigo. Dizem que o apóstolo Paulo se refere a esta cruz com as seguintes palavras: a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam é poder de Deus. E ainda, quanto a mim não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eis o que dizem de seu pleroma e da formação dos homens, querendo adaptar as belas palavras das Escrituras, suas más interpretações. E não só nos evangelhos e nos escritos apostólicos procuram suas interpretações extravagantes e exegeses adaptadas, mas também na lei e nos profetas, em que se acham muitas parábolas e alegorias que podem ser mal interpretadas por causa da multiplicidade dos sentidos, adaptando artificiosamente a sua ambiguidade às suas fantasias, levando assim longe da verdade os que não conservam fé inabalável no único Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo seu único Filho. B. Fora do pleroma. Acamote, origem da matéria. Sobre o que aconteceu fora do pleroma dizem o seguinte: a intímese daquela Sofia superior, que também chamam Acamote, afastada do pleroma superior por motivo da paixão, excitava-se, angustiada, nos lugares da escuridão e do vazio. E era necessário, porque ela fora excluída da luz e do pleroma e era sem forma nem figura, como um aborto, por não ter recebido nenhuma. O Cristo superior teve piedade dela e, estendido na cruz, pelo seu poder, deu forma a Acamote, mas somente segundo a substância e não segundo a gnose. Feito isso, retirou-se, arrastando consigo o seu poder e abandonando Acamote a fim de que ela, ao sentir toda a paixão por causa da separação do pleroma, desejasse as coisas melhores, trazendo consigo um pouco de fragrância de imortalidade que o Cristo e o Espírito Santo lhe deixaram.
Por isso ela também tem dois nomes. Sofia, do nome de seu pai que se chama Sofia, e Espírito Santo, do nome daquele Espírito que estava ao lado de Cristo. Recebida a forma, feita sábia e logo esvaziada pelo Logos, isto é, Cristo, que estava invisivelmente junto a ela, foi à procura da luz que a abandonara, mas não lhe foi possível alcançá-la, porque o limite lhe o impedia. Então o limite, ao forçá-la a não ir adiante, teria dito: "Real", e assim teve origem, dizem, o nome Real. Como não pudesse ultrapassar o limite, sendo tomada pela paixão e deixada só, fora do pleroma, sucumbiu aos múltiplos e vários elementos desta paixão. Entristeceu-se por não ter atingido a luz, teve medo de que também perderia a vida da mesma forma que perdeu a luz, e, além do mais, angustiou-se porque tudo isso ficaria ignorado. Diferentemente da sua mãe, o primeiro Elon, Sofia não teve variação nas paixões, mas contradição. Sobreveio-lhe então outro desejo apaixonado, o de voltar àquele que a tinha vivificado. Esta foi a origem e a essência da matéria, afirmam eles, de que é feito este mundo. Da conversão tiveram origem todas as almas do mundo. E do demiurgo, bem como do temor e da tristeza, tudo o resto. Das lágrimas de Acamote originaram-se todas as substâncias úmidas, do sorriso as lúcidas, e da tristeza e do temor os elementos corpóreos do mundo. De fato, às vezes chorava e estava triste, como dizem, por ter sido abandonada sozinha nas trevas e no vazio. Às vezes, quando se lembrava da luz que a havia abandonado, acalmava-se e ria. Às vezes voltava-lhe o temor, outras vezes estava fora de si pela angústia. Refutação breve e irônica. E então? Tudo isto é grande espetáculo e fantasia daqueles que, pomposamente e cada um à sua maneira, explicam de qual paixão e de qual elemento teve origem a substância. Assim consigo entender por que não querem ensinar estas coisas a todos, em público, mas somente àqueles que podem dar lautas gratificações para conhecer tão grandes mistérios. Não falam de modo semelhante àqueles de quem nosso Senhor disse: "De graça recebestes, de graça dai", mas são apresentados mistérios seletos, prodigiosos, profundos, descobertos à custa de grandes fadigas por estes enganadores. Quem não daria tudo o que possui para aprender que os mares, as fontes, os rios e todas as substâncias úmidas se originaram das lágrimas da íntima e do Éon tomado de paixão, a luz, do seu sorriso, os elementos corporais do mundo, do seu temor e inquietação. Quero, eu também, contribuir com alguma coisa para a sua frutificação. Como, de fato, vejo que a água doce como a das fontes, dos rios, da chuva e outras, e que a do mar é salgada, devo pensar que nem todas podem originar-se das suas lágrimas, porque as lágrimas são, por natureza, salgadas. É evidente, portanto, que as águas salgadas derivam das lágrimas. Mas eu penso que provavelmente ela se encontrou numa grande angústia e inquietação que a fizera suar. Por isso, seguindo seus argumentos, deve-se supor que as fontes, os rios e todas as outras águas doces se originaram de seus suores, porque não se pode pensar que a mesma e idêntica natureza das lágrimas possa produzir ora água doce, ora água salgada.
É muito mais provável que algumas venham das lágrimas e outras dos suores. E como no mundo também há águas quentes e amargas, é necessário explicar de que modo ou de qual membro elas saíram. Estes frutos estão completamente de acordo com seus argumentos. Origem do homem. 3 gêneros. Dizem que a mãe deles, depois de ter passado por todas estas paixões e de ter saído dela às duras penas, começou a suplicar a luz que a abandonara, isto é, Cristo. Ele tinha voltado ao pleroma e, ao que parece, não tendo a coragem de descer pela segunda vez, enviou a ela o Consolador, isto é, o Salvador, a quem o Pai e os éons fizeram o mesmo, deu todo o poder e submeteu todas as coisas, para que nele fossem criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as potestades e os principados. Então foram enviados a ela, juntamente com os anjos, seus companheiros da mesma idade. Dizem que Acamote, logo depois de lhes fazer reverência, primeiramente se cobriu com um véu, em sinal de respeito, mas depois, quando ela e toda a sua frutificação viram, correu-lhe ao encontro e desta sua visão recebeu um poder. Ele formou-a com a formação segundo a gnose e a curou de suas paixões, separando-a delas, porém sem tirá-las, pois não era possível fazê-las desaparecer como aquelas da primeira Sofia, porque já eram poderosas e intensas. Ele, portanto, as separou, depois misturou-as e fê-las coagular, e as transformou de paixão incorporal em matéria incorporal. Em seguida, produziu nelas as propriedades e a natureza a fim de poderem formar combinações e corpos. A partir disso formaram-se 2 substâncias, a substância má, derivada das paixões, e a passível de conversão. Por causa disso tudo eles dizem que o Salvador fez, virtualmente, obra de Demiurgo. Quanto a Acamote, liberta da paixão, concebeu na alegria, a visão das luzes que estavam com o Salvador, isto é, dos anjos que a acompanhavam. Eles ensinam que, engravidada à vista deles, gerou frutos à imagem desses anjos, num parto pneumático semelhante ao dos companheiros do Salvador. Segundo eles, existiam 3 elementos. O primeiro proveniente da paixão, e era a matéria. O segundo, da conversão, e era o psíquico. Enfim o terceiro, gerado por Acamote, e era o pneumático. Então Acamote se dedicou à formação desses elementos. Todavia não podia formar o elemento pneumático por ser da mesma substância que ela. Então dedicou-se à formação da substância proveniente da sua conversão, isto é, a psíquica, e produziu, por fora, os ensinamentos recebidos do Salvador. Antes de tudo, da substância psíquica, ela formou Deus, o Pai e o Salvador e Rei de todos os que lhe eram consubstanciais, isto é, os psíquicos, que chamam à direita, e depois aqueles que derivam da paixão e da matéria, que chamam à esquerda. Afirmam que formou todas as coisas posteriores movidas secretamente pela mãe, por isso chamam-na de pai-mãe, sem pai, Demiurgo e pai. Pai dos da direita, isto é, os psíquicos, Demiurgo dos da esquerda, isto é, os ílicos, e Rei de todos. Esta intima-se, querendo fazer todas as coisas em honra dos homens, fê-las à imagem deles, ou melhor, o Salvador é que as fez por meio dela.
Ela também manteve incógnita ao demiurgo a imagem do Pai invisível. E, por sua vez, o demiurgo ofereceu a imagem do Filho unigênito, como os arcanjos e os anjos, feitos pelo demiurgo, oferecem a imagem dos outros eons. Dizem que o demiurgo se tornou Pai e Deus dos seres exteriores ao pleroma, visto que era o autor de todos os seres psíquicos e ílicos. Com efeito, ele separou uma da outra estas duas substâncias confusas e de incorporais esferas corporais. Fez os seres celestes e terrestres e tornou-se demiurgo dos psíquicos e dos ílicos, dos da direita e dos da esquerda, dos leves e dos pesados, dos que vão para o alto e dos que vão para baixo. Fez 7 céus sobre os quais, dizem, está o demiurgo. É por isso que o chamam Hebdomada e a mãe, Akamot, denominam Ogdoada, porque conserva o número da primitiva e primária Ogdoada do pleroma. Segundo eles, os 7 céus são de natureza inteligente. Supõem que sejam anjos, e o próprio demiurgo um anjo semelhante a um deus, assim como o paraíso situado sobre o terceiro céu é, pela sua virtude, o quarto arcanjo e que Adão recebeu dele alguma coisa quando esteve ali. Asseguram que o demiurgo julgava ter produzido tudo isso de si mesmo, mas que fora por obra de Akamot, que fez o céu sem conhecer o céu, que plasmou o homem sem conhecer o homem, fez aparecer a terra sem conhecer a terra, e assim com todas as coisas, ignorando os modelos dos seres que fazia. Ignorando até a própria mãe, imaginava ser ele todas as coisas. Dizem eles que a causa desta opinião foi a própria mãe, que o queria elevar à cabeça e príncipe da sua substância e senhor de toda a obra da criação. Eles chamam também a esta mãe Ogdoada, sabedoria, terra, Jerusalém, Espírito Santo e Senhor, de gênero masculino. Ele ocupa o lugar de intermediário, acima do demiurgo, mas abaixo e fora do pleroma, até a consumação final. Na opinião deles, a substância ílica seria composta por 3 paixões: temor, tristeza e angústia. Em primeiro lugar, do medo e da conversão tiveram existência os seres psíquicos. Da conversão se originou o demiurgo, ao passo que do medo vem o restante da substância psíquica, como as almas dos animais mudos e dos homens. É por isso que o demiurgo, incapaz de conhecer as coisas pneumáticas, pensou ser o único Deus e pelos profetas disse: eu sou Deus e não há nenhum outro fora de mim. Em segundo lugar, ensinam que as coisas espirituais más foram feitas pela tristeza. Daqui se originaram o diabo, que chamam também de senhor do mundo, os demônios e toda a substância pneumática do mal. Mas, afirmam, enquanto o demiurgo é o filho psíquico da mãe deles, o senhor do mundo é criatura do demiurgo e entende as coisas que estão acima dele porque é espírito do mal, ao passo que o demiurgo as desconhece, por ser de natureza psíquica. A mãe dele se encontra no supraceleste, isto é, na Hebdomada, e o Senhor do mundo, neste nosso mundo. Em terceiro lugar, da emoção e da angústia, coisas menos racionais, foram feitos os elementos corporais do mundo. A imobilidade da emoção produziu a terra. A agitação da angústia produziu a água. A consternação da dor produziu o ar. E o fogo está inserido neles todos como morte e corrupção, assim como a ignorância está escondida nas 3 paixões.
Tendo o demiurgo feito o mundo, de lodo fez também o homem. Não tomou essa terra seca, mas substância invisível, matéria inconsistente e fluida e, declaram eles, soprou nela o psíquico. E este homem é feito à imagem e semelhança. Quanto à imagem é ílico, próximo a Deus sem lhe ser consubstancial. Quanto à semelhança é psíquico, motivo pelo qual a sua substância é chamada espírito de vida, por derivar do espírito. Por fim, dizem, foi revestido com túnica de pele. A acreditar neles, este seria o elemento carnal, perceptível aos sentidos. Dizem que a geração da mãe deles, Acamote, que se realizou ao contemplar os anjos que estão à volta do Salvador, consubstancial à mãe, portanto pneumática, ficou desconhecida ao demiurgo, e sem que ele o soubesse, foi depositada secretamente nele a semente para que por ele fosse lançada na alma que dele procederia, assim como no corpo ílico. Desta forma, portado numa gestação nestes elementos, como no seio, ficasse apto a crescer e pronto para a recepção do Logos perfeito. Assim, portanto, como dizem eles, o demiurgo não se apercebeu do homem pneumático semeado por Sofia no interior do seu próprio sopro por poder e providência inexprimíveis. Assim como ignorou a mãe, também ignorou a semente dela. Dizem ainda que esta semente é a igreja, figura da igreja superna. É este o homem que pretendem existir neles. Aquele que recebeu a alma do demiurgo, o corpo do lodo, a carne da matéria e o homem pneumático da mãe Acamote. A predestinação e as obras. Há, portanto, asseveram eles, 3 elementos. O ílico, que também chamam da esquerda, que há de perecer inelutavelmente por não ser capaz de receber nenhum sopro de incorruptibilidade. O psíquico, que também chamam da direita, médio entre pneumático e ílico, que seria reduzido naquele para o qual se inclinará. E o pneumático, enviado para que, unido ao psíquico, por essa união, recebesse aqui embaixo a sua formação. Este elemento pneumático, segundo eles, é o sal e a luz do mundo. O psíquico, de fato, precisava também de ensinamentos sensíveis e por esta razão, afirmam, foi formado o mundo e o Salvador veio ajudar este psíquico, dotado de livre arbítrio, para salvá-lo. Porque, dizem, tomou as primícias do que devia salvar. De Acamote tomou o elemento pneumático, do demiurgo foi revestido do Cristo psíquico, e finalmente, por causa da economia, foi revestido de corpo feito de substância psíquica, mas organizado com arte inefável para se tornar visível, palpável, passível. De substância ílica não tomou absolutamente nada, pois a matéria não é capaz de salvação. A consumação final dá-se-á quando será perfeitamente formado pela gnose todo o elemento pneumático, isto é, os homens pneumáticos que possuem o conhecimento perfeito de Deus e foram iniciados nos mistérios de Acamote. Afirmam que eles são estes homens. Os homens psíquicos são educados com ensinamentos psíquicos, confirmados pelas obras e a fé simples e dizem que estes homens somos nós que pertencemos à igreja e que por isso nos é indispensável boa conduta, de outro modo é impossível a salvação. Eles,
porém, se salvam não pelas obras, e sim por serem pneumáticos por natureza. Como o que deriva do lodo não pode receber a salvação por não ter a capacidade receptiva dela, assim o elemento pneumático, que pretendem ser eles, está na impossibilidade absoluta de se corromper, sejam quais forem as obras que praticarem. Como o ouro lançado na lama não perde o brilho e conserva a sua natureza sem que a lama o prejudique em nada, assim, dizem eles, podem estar misturados com qualquer obra ilícita que não sofrerão dano nenhum, nem perderão sua substância pneumática. Por isso, entre eles, os perfeitos praticam sem escrúpulos todas aquelas obras proibidas das quais as Escrituras afirmam: quem pratica essas obras não herdará o reino de Deus. Comem indiferentemente as carnes sacrificadas aos ídolos, porque pensam não ser inquinados por elas em toda festa pagã. São os primeiros a misturar-se aos festejos dos ídolos, nem se abstêm de espetáculos sanguinários, odiosos a Deus e aos homens. Alguns, ao submeter-se insaciavelmente aos prazeres da carne, dizem que aos carnais são dadas coisas carnais e aos espirituais coisas espirituais. Alguns deles corrompem secretamente as mulheres que aprendem deles esta doutrina, como muitas, seduzidas por eles e que depois se converteram à Igreja de Deus, confessaram juntamente com outro erro também este. E outros, publicamente sem se envergonharem, casaram, tirando dos seus maridos qualquer mulher por eles amada. Outros ainda, inicialmente muito corretos, fingindo habitar como irmãos, foram desmascarados pelo passar do tempo, quando se via que a irmã tinha engravidado por causa dos irmãos. E além de cometer muitas outras ações vergonhosas e ímpias, taxam-nos de simplórios e ignorantes, a nós, que pelo temor de Deus, procuramos não pecar sequer por pensamentos e palavras. E exaltam-se a si mesmos com o nome de perfeitos e sementes de eleição. Nós, segundo eles, recebemos em uso a graça e por isso ela nos será tirada. Eles, porém, a possuem como propriedade descida do alto da cisja inominável e inefável e por isso lhes será acrescida. Este é um motivo pelo qual é absolutamente necessário que meditem sempre o mistério da cisja. Eles convenceram os simplórios dizendo-lhes: quem está no mundo e não ama a esposa até possuí-la não é da verdade e não passará a verdade. Quem, porém, é do mundo e se une à sua esposa não passará a verdade por tê-lo feito na concupiscência. Por isso, nós, que eles chamam psíquicos e estamos no mundo, precisamos da continência e das boas obras para chegar, graças a elas, ao lugar do intermediário. Eles, porém, que se autodefinem pneumáticos e perfeitos, não precisam de nada disso, porque não são as obras que introduzem no pleroma, e sim a semente enviada pequenina do alto e aqui levada à perfeição. Quando toda a semente atingir a perfeição, a mãe deles, a camote, passará do lugar do intermediário para entrar no pleroma e receberá como esposo o Salvador, proveniente de todos os homens, de modo que se formará a cisja do Salvador e Sofia, a camote. Eles são o esposo e a esposa e o quarto nupcial será todo pleroma.
Então os pneumáticos, despojados das suas almas e tornados espíritos intelectuais, estarão, incompreensível e invisivelmente, dentro do pleroma para serem dados como esposas aos anjos companheiros do Salvador. O demiurgo também passará para o lugar da sua mãe Sofia, isto é, a um intermediário, e também as almas dos justos encontrarão repouso no lugar intermediário, porque nada de psíquico pôde entrar no pleroma. Quando isso se realizar, o fogo latente no mundo se atiçará e, envolvendo-o, consumirá toda a matéria, e consumindo-a passará com ela para o nada. Eles asseguram que o demiurgo não sabia nada de tudo isso antes da vinda do Salvador. Há dos que dizem também que ele gerou um Cristo, filho seu, mas psíquico, e que falou disso pelos profetas. É ele que passou por Maria, como a água passa por tubo, é ele sobre o qual desceu, no batismo, em forma de pomba, o Salvador que está no pleroma, proveniente de todos os embes, é nele que foi depositada a semente pneumática de Acamote. Portanto, nosso Senhor seria composto, ao que dizem, por 4 elementos, conservando o tipo da tétrada primigênia e primordial: o pneumático, proveniente de Acamote; o psíquico, do demiurgo; o econômico, organizado com arte inefável; e o Salvador, que era a pomba que desceu sobre ele. Ele permaneceu sempre impassível e, portanto, quando Cristo foi entregue a Pilatos, lhe foi tirado o espírito, depositado nele. Assim, da mesma forma, não sofreu a semente derivada da mãe, dizem eles, por ser ela também impassível e por ser pneumática e invisível até para o próprio demiurgo. Segundo eles, quem sofreu, no mistério, foi o Cristo psíquico e o econômico. Por meio dele, a mãe manifestava a figura do Cristo do alto, aquele que se estendeu na cruz e que deu a Acamote uma forma substancial. Com efeito, dizem, as coisas daqui de baixo são o tipo daquelas do alto. Afirmam eles que as almas que possuíam a semente de Acamote eram melhores do que as outras e, por isso mesmo, mais amadas pelo demiurgo, ignorando ele o motivo, e por pensar que elas assim o fossem por ser produzidas por ele. Por isso as distribuiu entre profetas, sacerdotes e reis. Muitas palavras, pensam eles, foram proferidas por esta semente, por meio dos profetas, por ser de natureza superior. Também pretendem que a mãe disse muitas das que se referem às coisas do alto e que outras o foram pelo demiurgo e pelas almas derivadas dele. Separam assim as profecias, afirmando que parte delas foram pronunciadas pela mãe, parte pela semente e parte pelo demiurgo. Jesus, por sua vez, disse alguma coisa da parte do Salvador, outras da mãe e outras do demiurgo, como indicaremos ao longo de nossa exposição. O demiurgo, ignorando as coisas do mundo superior a ele, estava admirado pelas palavras em questão, mas não fazia caso delas, atribuindo-lhes ora uma causa ora outra. Quer o espírito profético, que age onde lhe apraz, quer o homem, quer mistura de elementos inferiores. Assim ficou na ignorância até o advento do Salvador, mas com a sua vinda, o demiurgo aprendeu dele todas as coisas, dizem eles, e se aproximou dele exultando com todas as forças. Ele seria o centurião do Evangelho que disse ao Salvador:
Também eu tenho as minhas ordens, soldados e servos, que cumprem o que eu mandar. Ele levará à perfeição o governo do mundo no tempo pré-estabelecido, sobretudo pela diligência e os cuidados da igreja e também pelo conhecimento do prêmio que lhe está preparado, isto é, a passagem ao lugar da mãe. Distingue 3 espécies de homens: pneumáticos, psíquicos e terrenos, como foram Caim, Abel e Sete. A partir deles, querem estabelecer a existência de 3 naturezas, não nos indivíduos, mas no conjunto do gênero humano. O terreno acabará na corrupção. O psíquico, se escolher o melhor, repousará no intermediário, mas, se escolher o pior, acabará com os seus semelhantes. Os pneumáticos, porém, que a Camote desde então e até agora põe como semente nas almas justas, são aqui educados, desenvolvidos, por serem emitidos bem pequenos, e depois, feitos dignos de perfeição, serão dados em casamento aos anjos, que acompanham o Salvador, enquanto suas almas serão necessariamente refrigeradas no intermediário com o demiurgo e eternamente. Dizem também que as próprias almas se subdividem em 2 categorias: as boas por natureza e as más por natureza. São boas as que foram feitas capazes de receber a semente, são más as que, por natureza, nunca poderão receber. Textos escriturísticos. Esta é, portanto, a teoria deles, que nem os profetas pregaram, nem o Senhor ensinou, nem os apóstolos transmitiram, e pela qual se gloriam de ter conhecimentos melhores e mais abundantes do que os outros. Leem coisas que não foram escritas e, como se costuma dizer, trançando cordas com areia, procuram acrescentar às suas palavras outras dignas de fé, como as parábolas do Senhor, ou os oráculos dos profetas, ou as palavras dos apóstolos, para que as suas fantasias não se apresentem sem fundamento. Descuidam a ordem e o texto das Escrituras, e enquanto lhes é possível dissolvem os membros da verdade. Transferem, transformam e fazendo de uma coisa outra seduzem a muitos com as palavras do Senhor, atribuídas indevidamente a fantasias inventadas. É como se um autêntico retrato do rei, realizado cuidadosamente em rico mosaico por hábil artista, alguém desmanchasse a figura de homem e fizesse com as pedras deslocadas e mal dispostas a figura de cão ou de raposa e depois dissesse e confirmasse que aquela era a autêntica imagem do rei feita pelo hábil artista, mostrando aquelas mesmas pedras que, bem dispostas pelo primeiro artista, apresentavam a imagem do rei, mal dispostas pelo segundo artista, transformavam-na em figura de cão. Pelo brilho das pedras, enganam os simples, que não conhecem o aspecto do rei, e os convencem que a ridícula imagem da raposa é o autêntico retrato do rei. Assim, costurando fábulas de velhinhas e tomando daqui e dali palavras, sentenças e parábolas, procuram adaptar as palavras de Deus às suas fábulas. Já falamos do que aplicam aos que estão dentro do pleroma. Eis agora o que eles tentam encontrar nas Escrituras acerca dos que estão fora do pleroma. Dizem que o Senhor veio nestes últimos tempos do mundo para sofrer, a fim de mostrar a paixão do último éon e, pelo fim dele, manifestar o fim da produção dos éons.
A menina de 12 anos, filha do chefe da sinagoga, sobre a qual o Senhor se curvou ressuscitando-a dos mortos, era, contam eles, o tipo de Acamote, a qual o seu Cristo, debruçando-se, deu forma e a levou a sentir a luz que a abandonara. Dizem que o Salvador se mostrou a Acamote quando se encontrava fora do pleroma, como um aborto, e que a afirmação disso se encontra nas palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um abortivo. A vinda do Salvador e de seus companheiros coetâneos Acamote se referiria na mesma carta ao escrever: a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal de sua dependência por causa dos anjos. E que quando o Salvador veio a ela, Acamote se cobriu com um véu, por reverência. Moisés o deu a entender quando cobriu a face com véu. As paixões por ela experimentadas foram indicadas pelo Senhor quando na cruz disse: Deus meu, por que me abandonaste? Querendo indicar que Sofia foi abandonada pela luz e impedida pelo limite de lançar-se para o lugar de antes. Foi significada a tristeza quando disse: minha alma é oprimida pela tristeza. Seu temor, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. A angústia, ao dizer: não sei o que direi. O Senhor, ensinam eles, também teria indicado as 3 raças de homens desta forma. A Ílica, quando respondeu ao que lhe disse: eu te seguirei, ele respondeu: o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. A Psíquica, quando respondeu ao que lhe dizia: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro que me vá despedir dos que estão em minha casa. Ele respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Este seria, como dizem, do intermediário e o outro que confessava ter cumprido grande parte da sua justiça e depois não quis seguir o Salvador, vencido pela riqueza que o impedia de tornar-se perfeito, seria da raça psíquica. A pneumática, por sua vez, teria indicado quando diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E ao publicano Zaqueu: desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Estes homens, dizem eles, pertenciam à raça pneumática. Também a parábola do fermento que a mulher escondeu em 3 medidas de farinha se refere, segundo eles, às 3 raças. A mulher é Sofia, as 3 medidas de farinha são as 3 raças de homens, pneumáticos, psíquicos e terrenos, e o fermento é o próprio Salvador. Também Paulo teria falado claramente de homens terrenos, psíquicos e pneumáticos. Num lugar ele diz: qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. Noutro: o homem psíquico não aceita o que vem do espírito, e noutro ainda: o homem espiritual julga a respeito de tudo. A frase "o homem psíquico não aceita o que vem do espírito" é uma referência, segundo eles, ao demiurgo, que por ser psíquico não conheceu a mãe, que é pneumática, nem a sua semente, nem os homens do pleroma. Paulo afirma ainda que o Salvador assumiu as primícias dos que salvaria. E se as primícias são santas, a massa também o será. 26 Entendendo como primícias o elemento pneumático e como massa a nós, isto é, a igreja psíquica, de quem assumiu a substância e que faz crescer em si por ser ele o fermento.
Quanto a Acamote, que se degradou fora do pleroma, que recebeu a forma de Cristo, que foi procurada pelo Salvador, dizem que é isso que o Salvador entendia quando declarou que viera procurar a ovelha desgarrada. Essa ovelha seria a mãe deles, da qual derivou a igreja daqui. O extravio dessa ovelha é a permanência fora do pleroma com todas as paixões das quais foi formada a matéria. A mulher que varre a casa e encontra a dracma dizem que é a Sofia do alto que perdeu a sua íntimas e que, mais tarde, a reencontrou quando foram purificadas todas as coisas pelo advento do Salvador, porque ela deve ser reconduzida ao pleroma. Simeão, que tomou o Cristo em seus braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, é a figura do demiurgo que a vinda do Salvador ficou sabendo de sua mudança de lugar e agradeceu ao abismo. Quanto à profetisa Ana, de quem no Evangelho se diz ter vivido 7 anos com seu marido e ter ficado viúva pelo resto da vida, até que viu o Salvador, o reconheceu e falou dele a todos. Ela, dizem eles, manifestamente significa Acamote que, após ter visto por pouco tempo o Salvador com seus coetâneos, ficou depois pelo tempo todo no intermediário à espera da volta dele, para que a reconduzisse à sua cisígia. O Salvador indicou também o seu nome dizendo: Sofia é justificada por todos os seus filhos. E Paulo: nós falamos de Sofia aos perfeitos. Dizem que Paulo também falou das cisígias que há no pleroma quando manifestou uma delas ao escrever sobre o casamento nesta vida. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a Igreja. Ensinam que também João, o discípulo do Senhor, lembrou a primeira Ogdoada e o dizem com as seguintes expressões: João, o discípulo do Senhor, querendo expor a origem de todas as coisas, isto é, como o Pai tudo produziu, propõe por primeiro princípio gerado por Deus, quem ainda agora chama o Filho Deus unigênito no qual o Pai produziu, em germe, todas as coisas. Dele, diz João, foi produzido o Logos, e nele toda a substância dos homens, a qual depois o Logos deu a forma. Justamente porque fala da primeira origem, ele expõe corretamente a doutrina do princípio, isto é, de Deus e do Logos. Ele diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio ele estava com Deus. Antes de tudo distingue os três: Deus, princípio e Logos. Depois une-os novamente para indicar a procriação de cada um, isto é, do Filho e do Logos, e a sua união entre si com o Pai. O princípio está de fato no Pai e do Pai, e no princípio e do princípio, o Logos. Disse, portanto, corretamente: no princípio era o Logos, de fato estava no Logos, e o Logos estava com Deus, assim como estava o princípio, e o Logos era Deus, por consequência, porque o que nasceu de Deus é Deus. No princípio ele estava com Deus indica a ordem da emissão. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. De fato, o Logos foi a causa da formação e do nascimento de todos os homens que vieram depois dele. O que foi feito nele era a vida, ele diz, para manifestar uma cisígia. De fato, todas as coisas, diz, foram feitas por meio dele, mas a vida estava nele.
Portanto, esta que está nele lhe é mais íntima do que aquela feita por seu meio. Ela lhe está unida e frutifica por ele. De fato, João continua: e a vida era a luz dos homens. Aqui, ao dizer homens, indica com este nome a Igreja, para sublinhar com o único nome a comunhão da Cisígia. De Logos e vida, com efeito, derivam o homem e a Igreja. João chama a vida de luz dos homens, porque foram iluminados por ela, isto é, formados e manifestados. É o mesmo que diz Paulo: é luz tudo o que é manifesto, porque a vida manifestou e gerou o homem e a Igreja, e por isso é chamada a sua luz. João, portanto, com estas palavras, indica claramente, entre outras coisas, a segunda tétrada: Logos e vida, homem e Igreja. Mas indica também a primeira tétrada, falando do Salvador e dizendo que todas as coisas fora do pleroma foram formadas por ele. Diz também que ele é fruto de todo o pleroma. De fato, ele o chama de luz que brilhou nas trevas e não foi reconhecido por elas, porque, mesmo organizando todos os produtos da paixão, permaneceu desconhecido delas. João chama ainda este Salvador de Filho, verdade, vida e Logos feito carne, do qual vimos a glória, diz ele, e a sua glória era como aquela do unigênito, aquela que lhe foi dada pelo Pai, cheio de graça e de verdade. Eis as palavras de João: e o Logos se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. E, portanto, com exatidão que João falou da primeira Ogdoada, mãe de todos os homens, com os nomes de Pai e graça, unigênito e verdade, Logos e vida, homem e Igreja. E Ptolomeu diz também assim. Breve refutação. Vês, portanto, amigo caríssimo, as invenções a que põem mãos para seduzir a si mesmos, malversando as Escrituras, e os esforços que fazem para dar consistência a seus fantasmas. Foi justamente por isso que transcrevi as suas próprias expressões, para que possas julgar por ti mesmo a esperteza de seus artifícios e a malícia do erro. Antes de mais nada, se João tivesse o propósito de indicar a Ogdoada do alto, respeitaria a ordem das emissões. Se, como dizem, a primeira tétrada é a mais venerável, a teria posto com os primeiros nomes e depois faria seguir a segunda, para indicar, pela sequência dos nomes, a ordem da Ogdoada, e não mencionaria no final a primeira tétrada, depois de intervalo tão grande como se a tivesse esquecido e a seguir se lembrado improvisamente dela. E se quisesse indicar as Cisígias, não deixaria de nomear a Igreja, ou se contentaria, nas outras Cisígias, de dar o nome dos éons masculinos, podendo ser subentendidos os femininos, para guardar perfeitamente a unidade. Ou então, ao elencar as outras Cisígias, devia indicar a consorte do homem e não deixar adivinhar o nome dela. É clara a arbitrariedade da exegese deles. João proclama um único Deus todo-poderoso e um só unigênito, Jesus Cristo, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Dele, diz que é o Verbo de Deus, o Filho único, a origem de todas as coisas, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, o Criador do cosmos, aquele que veio para o que era seu, se fez homem e habitou entre nós.
Eles, porém, falsificando o texto com exegese capciosa, dizem que pela emissão, outro é o unigênito, que também chamam o princípio, outro o Salvador, outro o Logos, filho do unigênito, outro, finalmente, o Cristo, produzido para corrigir o pleroma. Torcendo toda a palavra da Escritura, desviando-a de seu verdadeiro significado, usando nomes de forma arbitrária, adaptando-a às suas teorias de tal forma que em tudo isso João sequer lembra nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nomear o Pai e a graça, o unigênito e a verdade, o Logos e a vida, o homem e a igreja, segundo a sua hipótese, falou da primeira Ogdoada, na qual não há Jesus nem Cristo, o mestre de João. Que não fale da sisigia deles, mas de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele conhece como o Verbo de Deus, o manifestou o próprio apóstolo. Voltando àquele de quem disse, mais acima estar no princípio, isto é, o Verbo, acrescenta. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ora, segundo a teoria deles, não é o Verbo que se fez carne, porque nunca saiu do pleroma, mas o Salvador que foi produzido por todos os éons e é posterior ao Verbo. Aprendei, portanto, ó insensatos, que Jesus, que sofreu por nós, que habitou entre nós é ele próprio o Verbo de Deus. Se outro éon se fizesse homem pela nossa salvação, deveríamos admitir que o apóstolo falava de outro. Mas se o Verbo do Pai que desceu é o mesmo que subiu, único Filho do único Deus, que se encarnou em favor dos homens, segundo o beneplácito do Pai, então João não fala de outro nem da Ogdoada, mas do Senhor Jesus Cristo. De fato, segundo eles e falando com propriedade, o Logos não se fez homem, mas o Salvador se revestiu de um corpo psíquico derivado da economia com inenarrável providência, para ser visível e palpável. A carne é a matéria antiga, plasmada da terra por Deus para Adão, e João indicou que é verdadeiramente esta que se tornou o Verbo de Deus. Com isso dissolve-se a sua primeira e fundamental Ogdoada. Uma vez demonstrado que o Logos, o unigênito, a vida, a luz, o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus que se encarnou por nós são uma única e idêntica coisa, desfaz-se a composição da Ogdoada e, desfeita esta, cai por terra toda a sua teoria, este sonho fantástico, em defesa da qual retorcem as Escrituras. Depois de reunir frases e nomes espalhados aqui e acolá, eles os transformam, como dissemos, de um sentido natural a um que não é o seu, fazendo como os que se propõem um argumento e depois procuram encontrá-lo nos versos de Homero, levando os inexpertos a acreditar que Homero compôs os versos precisamente sobre aquela teoria que eles inventaram e, por causa da sequência bem ordenada dos versos, muitos se perguntam se Homero não seria efetivamente o autor daqueles versos. É como se alguém descrevesse com versos homéricos a missão de Hércules enviado por Euristeu para amarrar o cão infernal. Nada nos impede de usar exemplo como este, porque nos dois casos a argumentação é a mesma. Tendo assim ele falado, foi afastado de casa, chorando Hércules, nobre, habituado a façanhas para sempre famosas, por este Euristeu, nascido de Esténdelo, raça perseida para tirar do Erebo o cão cruel do Hades.
Ele vai como leão montanhês, confiando nas grandes suas forças celeremente, através da cidade, acompanhado por todos os amigos. As moças solteiras, os jovens e os velhos desafortunados. Sem parar, com choro convulso, como os que vão para a morte. E Hermes ia com eles e a de olhos cerúleos Atena. Seu coração lhe dizia a pena que o irmão padecia. Qual a pessoa simples que não se impressionaria com esses versos e duvidaria que Homero os tenha composto assim como são para falar daquele mito? Mas quem conhece os textos de Homero reconheceria os seus versos, mas não o assunto tratado, porque sabe que alguns deles falam de Ulisses, outros de Hércules, outros de Príamo e outros de Menelau e Agamenon. Se os inserisse cada um no exato lugar da obra de que foram tirados, faria desaparecer o argumento em questão. Assim, quem possui a indefectível regra da verdade aprendida no batismo reconhecerá os nomes, as expressões, as parábolas que são das Escrituras, mas não a teoria blasfema deles. Reconhecerá as pedras do mosaico, mas na figura da raposa não verá a imagem do rei. Recolocando cada uma das palavras no seu lugar, ajustadas ao corpo da verdade, desvendará e mostrará a inconsistência das suas fantasias. Faltando a esta comédia a solução com a qual alguém explique o seu discurso destrutivo, pensamos ser necessário mostrar primeiro em que os autores desta comédia discrepam entre si, inspirados, como são, por diversos espíritos do erro. E daqui pode-se entender, mesmo antes de demonstrá-lo, que a Igreja anuncia a verdade segura e que eles propõem um amontoado de erros. A regra da fé. Com efeito, a Igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação. E no Espírito Santo que, pelos profetas, anunciou a economia de Deus. E a vinda, o nascimento pela Virgem, a paixão, a ressurreição dos mortos, a ascensão ao céu, em seu corpo, de Jesus Cristo, dileto Senhor nosso. E a sua vinda dos céus na glória do Pai, para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne do gênero humano, a fim de que, segundo o beneplácito do Pai invisível, diante do Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus, Salvador e Rei, todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua o confesse. E execute o justo juízo de todos, enviando para o fogo eterno os espíritos do mal, os anjos prevaricadores e apóstatas, assim como os homens ímpios, injustos, iníquos e blasfemadores. E para dar em prêmio a vida incorruptível e a glória eterna aos justos, aos santos e aos que guardaram os seus mandamentos e perseveraram no seu amor, alguns desde o início, outros, depois de sua conversão. Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a Igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico.
As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente, nem as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo. Mas como o Sol, criatura de Deus, é em todo o mundo um só e o mesmo, assim a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. E nem o que tem maior capacidade em falar, dentre os que presidem as igrejas, dirá algo diferente, porque ninguém está acima do Mestre. Nem quem tem dificuldade em expressar-se inferioriza a tradição. Sendo a fé uma só e a mesma, nem quem pode dizer muito sobre ela amplia, nem quem pode falar menos a diminui. A exposição feita com sabedoria maior ou menor, não quer dizer que se muda a doutrina ou que se pense noutro Deus além daquele que é o Criador, autor e nutrício deste universo, como se ele não bastasse, ou noutro Cristo, ou noutro Filho único. Trata-se simplesmente de indicar a maneira com que cada um procura explicar a doutrina contida nas parábolas, mostrando a sua concordância com a doutrina da verdade e de expor a maneira com que se realizou o desígnio salvífico de Deus. De mostrar que Deus usou de longanimidade, quer diante da apostásia dos anjos rebeldes, quer diante da desobediência dos homens. De dar a conhecer porque o mesmo e único Deus fez algumas coisas temporais e outras eternas, porque fez os seres celestes e terrestres. A razão pela qual, sendo invisível, se manifestou aos profetas, não de uma só forma, mas de diversas. De indicar porque fez várias alianças com a humanidade e as características de cada uma. Porque Deus incluiu todos na incredulidade para ter misericórdia de todos. Trata-se de publicar numa ação de graças que o Verbo de Deus se fez homem e sofreu e anunciar porque a vinda do Filho de Deus se deu nos últimos tempos e não no início. De mostrar o que está nas Escrituras a respeito do fim e das realidades futuras e de não calar que Deus fez das nações que não tinham esperança, coerdeiras, concorporais e coparticipantes dos santos. De proclamar que esta carne mortal se revestirá de imortalidade e esta carne corruptível de incorruptibilidade. De proclamar como este que não era povo se tornou povo, e a que não era amada se tornou amada. E como os filhos da que era estéril se tornaram mais numerosos do que os da casada. É em casos como estes e semelhantes que o apóstolo exclama: o abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são imperscrutáveis seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Não se trata, portanto, de imaginar erradamente acima do Criador e demiurgo uma mãe para este e para aqueles, que seria a intínese de um eu degradado, e de chegar a tal excesso de blasfêmia e, mentindo, imaginar novamente acima dela o pleroma que abrangeria ora os 30 eus ora multidões inumeráveis deles. Pois assim se exprimem estes mestres que não têm nada de ciência divina, essa que a verdadeira igreja possui numa só e única fé, e pelo mundo inteiro, como dissemos acima.